Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje estreando na grade da Rádio Espírita Esperança de Campos, da TV Espírita Esperança de Campos também, e dos outros canais que nos retransmitem o programa Cartas do Evangelho. Bem, Cartas do Evangelho tem a proposta de fazer um estudo minucioso sobre este material, que é um material que complementa o Evangelho, a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Para tanto, nós vamos contar com a ajuda de colaboradores, de convidados que integrarão conosco o programa, nos auxiliando com um ponto de vista diferente, com observações pertinentes ao sentimento, ao olhar de cada um, enriquecendo, então, o conteúdo do estudo. Mas este momento em que nós vamos contar com convidados será um momento um pouco mais à frente. Nosso programa terá uma introdução. Essa introdução estará baseada no livro Paulo e Estevão, no capítulo 7 da segunda parte, intitulado As Epístolas. E por que nós nos preocupamos em fazer esta introdução utilizando esse material do livro Paulo e Estevão? Porque ali tem uma informação importante, existem informações importantes que vão contextualizar as cartas, que vão embasar o porquê da existência das cartas e, em verdade, vão mostrar para nós não apenas o movimento histórico em que as cartas acontecem, mas muito mais do que isso, a importância das mensagens que nós veiculamos. Na medida em que cada um de nós temos a proposta de sermos cartas vivas do Evangelho, então é importante que nós aprendamos com aqueles que já passaram pelo estágio evolutivo em que nós estamos e que nos deixaram, através da sua própria história, do seu próprio relato e do seu trabalho, como nós devemos fazer para também alcançar a mesma condição espiritual que eles. Assim, após este breve preâmbulo, convido a todos para que oremos em conjunto, como todo trabalho espírita, iniciando por uma oração, e na sequência nós vamos então começar a estudar o capítulo 7 da obra Paulo e Estevão, como introdução ao estudo das cartas do Evangelho. Oremos. Jesus, amigo incondicional de todas as horas, que nesta hora que se inicia, Mestre, que nós te entreguemos os nossos corações, sem restrições, sem resistências, sem censuras, na convicção, Jesus, de que tu, habitando, todas as coisas se farão novas. E em se fazendo novas, Jesus, nos renovemos em ti, nos tornando cartas vivas do teu Evangelho, onde quer que a vida nos chame para florir. Sendo assim, Jesus, inspire-nos, envolva-nos nas vibrações do teu amor e da tua paz. E permaneças conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, nós vamos aqui então, compartilhar aí na tela com vocês,
o material do nosso estudo, né, conforme nós mencionamos, né? Então, muito bem. Está aí na tela o capítulo 7 da obra Paulo e Estevão, na segunda parte, né? E o texto vai dizer assim: o neto de Lloyd trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as duas senhoras na cidade. Era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Acaia. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca, aquelas duas criaturas que se fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto, trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima, profundamente. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis de Gesiel e Abigail, o desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. O valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. E aí, nós vamos abrir um parênteses aqui, neste momento, para compreender que Paulo havia ido a Atenas impulsionado pelo desejo de falar às criaturas com cultura. Os gregos, daquela época, eram, culturalmente falando, o povo mais proeminente da região. E qual foi o pensamento de Paulo? Se os simples, os doentes, os pobres, os excluídos, acolhiam a mensagem da boa nova com alegria nos corações, o que seria então daqueles indivíduos cuja inteligência estaria desenvolvida pelo conhecimento e pela cultura? No raciocínio de Paulo, ele encontraria entre os gregos o ambiente propício para uma florescência altamente produtiva do Evangelho. Assim, impulsionado por este raciocínio, por este desejo, ele vai a Atenas. E lá, ele ocupa o Areópago, um local onde os grandes oradores que falavam público ocupavam. E a figura de Paulo era uma figura que destoava das figuras gregas. Ali estava um homem cansado pelas longas viagens, pelas várias noites dormidas no chão, pela fome, pelo cansaço do trajeto a pé, a pele queimada pelo sol, a cabeleira basta, de barba. E quando Paulo abre a boca com seu verbo carismático, vigoroso, ele chama a atenção da população, que presta atenção nele, até que Paulo começa a falar de ressurreição, de reencarnação, momento em que Paulo é desprezado, momento em que ele é motivo, de alguma forma, de uma certa chacota, de um certo desdém. E então, Paulo se decepciona, se frustra.
E ele começa a compreender, conforme nós vamos ver aqui no texto, ele começa a compreender por que Jesus escolhera os pobres de espírito da Palestina de sua época. Por isto, fechando parênteses, o valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão porque o mestre preferira a Galileia com os seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Percebamos, meus amigos e amigas, que passados 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, a Grécia e os gregos da época de Paulo ainda se fazem presentes em muitas comunidades no planeta Terra. São muitos aqueles cujos ouvidos estão fechados para os chamamentos do Evangelho de Jesus. São muitos aqueles que, mesmo frequentando os templos cristãos, de alguma maneira, tentam adaptar os ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho, às suas vidas, tendo uma ética que se adequa às circunstâncias, e não o contrário, e não transformando as suas vidas para o padrão do Evangelho, e sem adotá-lo em espírito e verdade como código de conduta ético-moral. Porque adotar o Evangelho como código de conduta ético-moral, meus amigos e amigas que nos acompanham nesta noite de estreia, é preciso sacrifícios e renúncias. Não é possível alcançar o reino de Deus sem transpirar, sem esforço. Não é possível alcançar o reino de Deus sem lágrimas, sejam aquelas de piedade pelos fracos e oprimidos, sejam aquelas em que nós mesmos as vertemos nos embates do dia a dia, nas decepções com aqueles que nos são próximos, com os ataques, com o chamado fogo amigo. Então, a Grécia do tempo de Paulo, como símbolo, como aqueles que ouvem a palavra, mas que não estão prontos para adotá-la, não querem sacrificar os prazeres mundanos. Está aí, nas mais variadas comunidades do planeta Terra. Timóteo notou-lhe a tristeza singular e debalde procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar, em vista das facilidades no Pireu. Ele fez questão de ir a pé, visitando os sítios isolados no percurso. Meus amigos e amigas, esse símbolo aqui é um símbolo formidável. Vejam, é oferecido ao apóstolo a facilidade da locomoção por mar. Uma locomoção sem esforço. Uma locomoção onde o vento faria o papel de impulsionar a embarcação até o destino. No entanto, Paulo escolhe o caminho mais difícil.
Isso me faz recordar, meus amigos e amigas, uma passagem em que Jesus está na Galileia, ao norte, e ele objetiva alcançar Jerusalém ao sul. E quando nós nos dedicamos a estudar o mapa da Palestina da época de Jesus, nós compreendemos que existiam 3 caminhos possíveis. O caminho da direita traria Jesus da Galileia a Jerusalém pela beira-mar. Então, um caminho plano, com água para beber abundante, com alimento abundante. O caminho da esquerda era o caminho da bacia do Rio Jordão, pegando lá do mar da Galileia, do lago de Genezaré, desembocando no Mar Morto. Também um caminho plano, com água e alimento abundante. O caminho do meio, meus amigos e amigas, era o caminho da Samaria. E no caminho da Samaria tinha o deserto. E para estudar o Evangelho, meus amigos e amigas, além dos fatos reais narrados pelos evangelistas, é preciso retirar o espírito da letra. É preciso compreender os símbolos. Estamos no mundo material. O mundo material não é um parque de diversões. O mundo material não é um local onde nós estamos de férias, viemos passear, tiramos uma folga do mundo espiritual e viemos passear aqui no mundo material. O mundo material é um local onde nós precisamos fazer o que é necessário para a nossa libertação espiritual. O mundo material é um lugar onde nós precisamos fazer o necessário para a nossa libertação espiritual. Vejam, o deserto é um lugar inóspito. De dia, as temperaturas são escaldantes. À noite, o frio é congelante. Pouca água, menos ainda alimentos. E é uma jornada árdua, que exige não apenas esforço físico, mas também muito esforço mental, um psicológico forte. Mais do que isso, penetrar no deserto, fazer uma jornada, exige planejamento, organização, preparação. Jesus, então, escolhe o caminho do meio, o caminho do deserto. É onde ele vai encontrar a mulher samaritana no poço de Jacó, na cidade de Sicar. E ele tem com ela aquela longa conversa, onde ele vai dizer que Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e verdade. E neste mundo material, um mundo de expiações e provas, meus amigos e amigas, adorar a Deus em espírito e verdade, que nós ainda não vemos e ainda não compreendemos, é, na verdade, adorar as criaturas. É, na verdade, adorar os semelhantes, amar os semelhantes, fazer o bem pelos semelhantes. E é exatamente isso que Paulo escolhe fazer. Ele fez questão de ir até visitando os sítios isolados no percurso, para que ninguém ficasse
sem a orientação do seu verbo, sem a sua palavra firme, sem a fé que a sua própria vida demonstrava na vivência cotidiana do Evangelho de Jesus. Mas Timóteo insiste. Mas sinto-vos doente, objetava o discípulo tentando dissuadi-lo. Não será mais razoável descansardes? Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava: enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. E aqui, meus amigos, nós vamos começar de trás para frente. Nós vamos começar aqui do aproveitar o tempo e a oportunidade. Vejam bem, a doutrina espírita, ela como crença, ela se assenta em 5 pontos principais de crença. Né? Então, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, os espíritos vão chamar esses 5 pontos de verdades espirituais básicas. Verdades espirituais básicas. Uma verdade espiritual básica, meus amigos e amigas, são aquelas verdades que são bases de crença no universo. Não apenas no planeta Terra, mas no universo. Então é a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na reencarnação, a crença na mediunidade e a crença na pluralidade dos mundos habitados. Então, esses são 5 pontos de crença. Mas vejam bem, meus amigos e amigas, mais do que simples pontos de crença, eles precisam se tornar filosofia de vida. Filosofia, meus amigos, é aquela crença que norteia a nossa conduta. E quando nós vamos trabalhar a crença da reencarnação como prática cotidiana, ou seja, como é que eu aplico esta crença no meu dia a dia para que ela se traduza em transformação moral e em combate às minhas más inclinações? Como eu trabalho a crença da reencarnação? Eu torno todas as minhas atividades úteis ao meu espírito imortal e aos meus semelhantes. Sabem por quê, meus amigos e amigas? Porque existem inúmeros esforços que são inúteis. Inúmeros cansaços que são inúteis. Inúmeras dores e inúmeras lágrimas que são inúteis. Porque não produzem transformação moral. Não me melhoram como ser humano. Então, nós precisamos adquirir a virtude da sabedoria para aprendermos a escolher como aproveitar o tempo a favor da minha evolução e a não desperdiçar a oportunidade da reencarnação, que os espíritos vão nos dizer que é uma concessão de Deus. Então vejam bem, eu não estou reencarnado porque sou bonitinho, bonitinha. Não. Eu estou reencarnado porque Deus me concedeu a oportunidade.
E Emmanuel vai nos dizer na sua obra que Deus espera uma contrapartida. Olha a contrapartida que Paulo está dando. Ele está aproveitando o tempo e a oportunidade para trabalhar. E quando ele trabalha, meus amigos e amigas, olha o conceito que ele coloca diante de nós. É preciso retirar do trabalho um elixir para todos os males. E aí, meus amigos e amigas, presta atenção. Como psicanalista clínico, né, estamos a lidar na nossa prática profissional constantemente com as dores emocionais, com os transtornos psíquicos, com os conflitos humanos. Né? E uma das grandes questões que nós temos vivido o tempo todo são as questões neuróticas. São as fantasias que nós criamos. Né? A fantasia do ciúme, a fantasia oriunda do orgulho, quando alguém me dirige, às vezes, uma palavra mais dura, mais ríspida, mais rígida, né? E aí, com o meu sentimento de importância pessoal, eu não gostei daquela palavra, então eu fico criando uma fantasia de como eu poderia ter me comportado com aquilo, e etc, etc. Então, meus amigos, nós percebemos, identificamos que um movimento em torno de um trabalho acaba, no decorrer do tempo, nos libertando dessas questões neuróticas. Né? Então, vejam, né? Paulo está apontando que o trabalho no bem, o trabalho de se doar ao semelhante, né? O trabalho de construir o reino de Deus em nós, é um elixir para todos os males. É um remédio para todos os males. Isso precisa nos levar a despertar em nós esta vontade. E vejam, nós não trabalhamos para o Cristo apenas dentro das agremiações religiosas às quais estamos vinculados. Não. Nós somos trabalhadores do Cristo aqui e agora. Nós somos trabalhadores do Cristo na nossa atividade profissional. Nós somos trabalhadores do Cristo nos nossos momentos de recreação. Então vejam, né? Se nesses momentos o nosso pensamento estiver ligado ao alto, de maneira simples, meus amigos e amigas, você vai ao dentista, naqueles momentos em que antecedem ali o seu atendimento, ore. Peça por aquele ambiente, peça pelas profissionais, peça pelas pessoas que estão procurando aquele recinto, aquele atendimento que se faz necessário. Se você vai ao mercado fazer uma compra, ore lá dentro do mercado, em silêncio, no seu quarto íntimo. Percebem? Nós não precisamos dos grandes gestos de caridade para fazermos o bem. Para beber esse elixir do trabalho de transformação moral, de reforma íntima, que vai gradativamente nos credenciando como trabalhadores do Cristo. Então vejamos que em linhas tão pequenas, nós tiramos ilações importantes quando nós aprendemos a ter olhos de ver, a retirar da letra o espírito que vivifica. É preciso, meus amigos e amigas, e isso é um movimento que nós temos observado já desde um tempo, está havendo uma mudança no sistema de estudos no Espiritismo. Nós estamos migrando
do sistema de estudar o texto para o sistema de nos estudar a partir do texto. E compreendemos que o sistema anterior, o sistema em que nós íamos ao centro espírita para estudar o texto, ou líamos em casa, foi preparatório para esta nova fase. A fase em que agora nós confrontamos o nosso comportamento com o comportamento que o texto expõe. Então, ou seja, nesse pequeno trecho, o trabalho tem nos renovado? Ou nós entramos e saímos das atividades espíritas do mesmo jeito? Quando nós entramos e saímos do trabalho espírita, nós aproveitamos de fato a oportunidade ou nós estivemos ali meramente no piloto automático, como uma simples obrigação? Como algo do qual nós precisamos desempenhar para nos livrar daquela obrigação? Ou já compreendemos que estar ali é estarmos na presença do próprio Cristo? Então, o texto continua, né? Julgo, entretanto, justificava o jovem amigo, que poderias adiar um pouco. Adiar por quê? Redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Olhem bem, meus amigos e amigas. Olhem bem. Né? Esse Paulo que nós estamos lendo esse texto aqui, meus amigos e amigas, esse Paulo, ele já é o grande Paulo. Ele não é o Paulo do início da trajetória que acompanhava Barnabé e que observava Barnabé pregar. Ele não é mais esse Paulo. Ele já é o Paulo respeitado. Ele já é o Paulo com uma autoridade moral e uma estatura espiritual que fez Nero, o imperador de Roma, temê-lo. E vocês perceberam que o texto fala? Pode dar um destaque no texto aí novamente? Olha o que o texto fala. Adiar por quê? Redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Presta atenção, meus amigos e amigas. Sentir mágoa, raiva, tristeza, euforia, alegria, decepção, frustração, desejo de adquirir alguma coisa, desejo de natureza sexual, no nosso estágio evolutivo, meus amigos e amigas, é normal. Joana de Ângeles, na introdução do livro O Ser Consciente, nas entrelinhas, ela vai nos dizer que o problema não é o que nós sentimos. Porque o sentir é inevitável. No nosso estágio evolutivo, nós ainda não educamos emoções e sentimentos. Então, no embate com alguém, sentir raiva, eu vou sentir. O problema não é o que eu sinto. O problema é o que eu vou fazer com o que eu sinto. E olha como Paulo está propondo trabalhar a mágoa. Ele está propondo se libertar da mágoa, trabalhando pelo semelhante, trabalhando para o Cristo. Olha que informação, olha que pérola colocada diante de nós. Né? E aí ele continua. Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Deus tem pressa do serviço bem feito. E aí, meus amigos e amigas, prestem atenção.
O que é o serviço bem feito? Isso é capital. A compreensão disso é capital. O que é o serviço bem feito? O serviço bem feito é o serviço sem erros? Impossível no nosso estágio evolutivo. Impossível. O serviço bem feito, meus amigos e amigas, é aquele serviço onde nós colocamos o nosso coração, aonde nós nos doamos no serviço, aonde nós nos entregamos no serviço, aonde o eu cede espaço para o nós, onde o ego se diminui para que o Cristo cresça. O serviço bem feito é aquele onde vibra o amor, a fraternidade, a solidariedade. Não é isto o que Paulo está descortinando ao nosso olhar? Acompanhemos. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? E aí, meus amigos e amigas, tem espírita que chove e ele não vai ao centro espírita. Tem espírita que mudou a temperatura, ele não vai ao centro espírita trabalhar. Né? Tem espírita que, se ele tem preguiça, ele não vai ao centro espírita. E vejam bem, meus amigos, vejam bem, a espiritualidade, diferente de nós, ela faz um planejamento muito antecipado de suas atividades. E quando ela faz esse planejamento, ela conta com a nossa assiduidade. Ela conta com a nossa dedicação. E, acima de tudo, ela conta com o nosso esforço de melhoria pessoal. E aí, quando por motivos que facilmente seriam ultrapassados, vencidos, nós escolhemos não ir ao trabalho, nós estamos criando não apenas uma dificuldade para a espiritualidade trabalhadora da casa. Não. Dificuldade para eles, sim, é claro. Mas nós estamos criando uma dificuldade para o próprio Cristo, que tem o objetivo de não permitir que nenhuma das ovelhas se perca. Olha a lição que Paulo está nos dando. Olha a lição que Paulo está nos dando. Ele está doente, ele está magoado, ele está cansado. Portanto, o que que nós depreendemos aqui? Paulo está com o humor abatido. Sabe aquele dia, meu amigo e amiga, que realmente a gente desejaria estar deitado na cama, sem fazer nada, curtindo a nossa tristeza, a nossa decepção, a nossa frustração? Sabe aquele dia que a gente não quer ver ninguém? Paulo está num desses dias. E o que ele está fazendo aqui, meus amigos, olha a lição que ele está nos dando. Prossegue. Não para. Vai adiante. Não deixe que essas pedrinhas
ou conforme o Espírito amigo fala no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, quando ele vai falar da paciência, e que ele diz: eu bem sei que a vida é feita de 1000 agulhadas. São muitas provocações, são muitos embates, são muitas expectativas que nós criamos e decepções em cima das expectativas. É muita gente de quem nós esperávamos algo e que, além de não atender a nossa expectativa, ainda muitas vezes nos agride. E isso abate o nosso ânimo. Então, Paulo está vivendo um momento desse. Né? E a lição que ele está nos dando, prossegue no trabalho. Prossegue. Não para o seu trabalho. Não para de se movimentar. Não para de, o tempo todo, enquanto você puder, dar o seu melhor. Aprender com a circunstância, com o fato, com a decepção. Aprenda. Estude aquilo que te aconteceu. Analise aquilo que aconteceu. Observe os aspectos positivos e negativos e melhore, expandindo os positivos e combatendo os negativos. Sabe por quê, meus amigos e amigas? Porque a nossa reencarnação é concessão divina. E sendo concessão divina, nós precisamos cumprir os nossos deveres para com o Todo-Poderoso, conforme o texto nos mostra na fala de Paulo. Olha a consciência, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso. Então, se você se investiu da função, cumpra a sua função. E não cumpra de qualquer jeito. Cumpra com amor, com entrega, com dedicação. E aí o texto continua. O rapaz ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Assim, venceram mais de 60 quilômetros com alguns dias de marcha e intervalos de prédicas. Nessa tarefa, entre gente simples, Paulo sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas, não longe do Golfo de Saron. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade movimentada e rumorosa. Abraçou Lloyd e Eunice numa casinha do porto de Sencreia e logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan. Ou seja, nós vamos nos recordar que logo após o encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco, que Jesus orienta que Saulo entre na cidade, que vá à hospedaria de Judas na rua direita e lá espere a ajuda, manda que Ananias vá lá, Ananias lhe dá o passe, as escamas dos olhos de Saulo caem, ele volta a enxergar, dali ele procura, ele faz uma pregação na sinagoga em Damasco, se dá conta de que ele não estava preparado para falar do Cristo, porque ele gaguejou, ele foi questionado, ele percebeu que não tinha bases, e Emmanuel vai registrar na obra que Saulo compreende que para falar do Cristo era preciso viver o Cristo. Então ele procura Gamaliel, que tem um irmão, que é comerciante, rico, e Gamaliel arranja para ele um trabalho no tear. E ele se retira para o deserto de Dan. Lá ele encontra com Áquila e Prisca,
E durante 3 anos, eles trabalham diariamente atendendo as caravanas, fazendo tendas, tapetes e etc. E estudam a Boa Nova. Então, por isso, o texto vai nos falar ali, né, que ele se avistou com os velhos amigos do oásis de Dan, portanto, de Áquila e Prisca. Os 3 abraçaram-se, tomados de infinito júbilo. Como é que nós nos abraçamos enquanto companheiros de ideal? O nosso abraço é meramente formal? Ou nós já conseguimos colocar a nossa presença no abraço? O nosso abraço já é um abraço sincero? Vamos além? Vamos? Vocês topam? O nosso abraço já é um passe? Quando nós envolvemos a pessoa nos nossos braços, nós já temos consciência que, para além do formalismo que muitas vezes o abraço significa, ele é um poderoso instrumento para o bem, quando nós temos consciência, quando nós estamos presentes, quando nós colocamos o coração no abraço. Olha esse abraço que os 3 tocam. Um abraço de júbilo. Um abraço de intensa alegria, um abraço de comunhão. De comunhão. Quantos abraços que nós temos dado ou recebido que são superficiais? Que são formalidades. Meus amigos e amigas, nós somos trabalhadores da Boa Nova. Nós temos a nos unir Cristo. A nossa conduta deve ser norteada pelo Evangelho. Então, nos encontrar numa atividade espírita deve ser sempre um momento marcante. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente, assim falou Jesus. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas no Trastevere, fazendo as primeiras pregações do Evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarianas. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro debate da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido. Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltara o aposento à noite com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo Tarsense exultava. Olha, o apóstolo Tarsense exultava. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte, pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos da sua glória. Quem ama
inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome. Preste atenção, meus amigos e amigas, nós vamos aqui ressaltar duas partes desse texto para nós refletirmos. A primeira parte é essa que vai mencionar aqui no texto. De olhos brilhantes. Então, presta atenção, meus amigos e amigas. De olhos brilhantes. Quando é que os nossos olhos brilham? Quando nós vemos algo que nos é precioso. Então, quando nós vemos a pessoa amada, quando nós vemos o filho, a filha, o pai, a mãe, quando nós vamos à casa espírita, meus amigos, o nosso olhar brilha. Quando nós entramos na casa, o nosso coração palpita, ele bate diferente. Olha que reflexão bacana esse trecho nos convida. Né? Então, nós vivemos muito no piloto automático. Muito mesmo. Muito mais do que nós imaginamos. E é tempo de sair dessa nave louca que a sociedade humana criou, nos convidou a embarcar, e muitos de nós embarcamos, numa correria, muitas vezes, sem objetivo. E começarmos, meus amigos e amigas, a sentir as pequenas coisas do nosso cotidiano. Para nós compreendermos essa dádiva que é a reencarnação. Esta oportunidade de conhecermos e trabalharmos na doutrina espírita pela nossa regeneração e pela regeneração da humanidade. De maneira que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei, não seja mais um simples texto citado, porque está registrado no Evangelho, mas que nós sintamos a presença do Cristo. João, mas espera aí, eu sou um espírito de terceira ordem, como é que eu vou sentir o Cristo? A vibração entre nós é abismal, como eu vou fazer isso? E aí Jesus mesmo diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui, meus amigos e amigas. Para nós começarmos a sentir as vibrações do Cristo, nós precisamos sair do piloto automático. Nós precisamos desacelerar a nossa mente. Para começarmos a fazer um treinamento de nos sentir nos variados ambientes em que estamos. Para sentir as vibrações superiores daqueles que se comungam em torno do Evangelho de Jesus. Para que os nossos olhos brilhem. E aí a outra parte que nós queremos destacar é esta parte aqui. Essa parte nós destacamos aí. Quem ama, inquieta-se por dar alguma coisa. E os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome.
O que está descrito ali em cima, meus amigos e amigas? O que está escrito ali em cima? Prisca narrando que ela recebeu açoites e foi encontrada pelo marido, tarde da noite, numa poça de sangue, em sacrifício pela pregação do Evangelho de Jesus em Roma. Paulo contando as suas dores, os seus reveses, por toda parte, falando de Jesus. Mas espera aí, nós precisamos disso nos dias atuais? Não, nós não precisamos disso nos dias atuais. O nosso holocausto não é mais esse holocausto de sangue. Não. Em amor ao Mestre, nós precisamos oferecer o sacrifício das nossas imperfeições na cruz. Nós precisamos subir o Gólgota da espiritualidade para crucificarmos lá o egoísmo e todos os vícios e paixões que vibram em nós a partir do egoísmo. A nossa doação em amor ao Mestre, meus amigos e amigas, é a doação que Allan Kardec define o verdadeiro espírita no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Não há maior prova de amor a Jesus do que esta, meus amigos e amigas. Então, nós não precisamos mais do holocausto de sangue. O nosso holocausto é o de combater as nossas imperfeições. E por que esse é o grande holocausto? Por quê? Na medida em que eu diminuo a vaidade no meu comportamento, quantos conflitos e embates eu deixo de produzir na minha trajetória? Quantas feridas eu deixo de causar nos meus semelhantes? Quando eu diminuo o orgulho no meu comportamento, quantos conflitos eu deixo de gerar para mim e quantas feridas eu deixo de gerar nos meus semelhantes? Quando eu diminuo a presença do egoísmo no meu comportamento, quantos conflitos eu evito para mim e quantas feridas eu deixo de causar nos meus semelhantes. Assim, meus amigos e amigas, neste minuto final, em que estamos encerrando a estreia do nosso programa As Cartas do Evangelho, fazendo a introdução, já deu para sentir o quanto o material é rico, o quanto ele tem de conteúdo psicológico, o quanto que ele fala do nosso próprio comportamento. E, obviamente, eu já estou convidando vocês para estarem conosco na próxima quinta-feira, né? Para continuarmos o estudo dessa introdução. Vocês estão todos convidados. E aí a nossa gratidão pela presença de vocês conosco nessa noite, né? A nossa gratidão ao IDEAC, que nos cedeu o espaço, a Rádio Espírita Esperança, a TV e os parceiros que nos retransmitem. Nossa gratidão a todos e especialmente a nossa gratidão ao nosso Mestre, que nos deixando um novo mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, espera pacientemente desde a criação do planeta Terra. Que nós verdadeiramente nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Assim, em gratidão a Jesus, oremos.
Senhor Jesus, que o trabalho nos revele a nós mesmos, que compreendamos que é nele que está a solução das nossas dores, dos nossos conflitos existenciais, que sem o trabalho, Jesus, nós nos paralisamos. Sem as dores, os conflitos, os problemas, tendemos a estacionar. E que possamos então compreender que cada um deles, Jesus, em verdade, é um chamamento teu ao despertar da nossa consciência. Para compreender que para despertar o reino de Deus dentro de nós necessitamos matar o homem velho de fome, o homem velho que temos sido, e alimentar o homem novo que necessitamos ser, com o fora da caridade, não da salvação. Abençoe a todos nós, Jesus, a todos os lares aqui representados nesta noite. Sejas conosco, meigo Rabi da Galileia, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos e amigas, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, às 20 horas. Forte abraço.